Sabe quando a gente recebe aquele alerta de chuva forte no celular e fica na dúvida? Tá, mas isso é para minha rua, para o meu bairro ou para a cidade inteira? Pois é, nesta análise a gente vai entender exatamente isso. Por que os alertas de desastres ambientais no Brasil costumam ser tão amplos? E como um pouco mais de precisão pode literalmente salvar vidas. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É uma dúvida super comum e que nos leva direto para o centro do problema que a gente vai investigar aqui. A falta de especificidade, de precisão nesses avisos. E olha, ir a fundo nessa questão não é só para matar a curiosidade. É um passo fundamental, sabe? É sobre encontrar formas de fortalecer um serviço que é essencial para a segurança de todo mundo no país. Então, vamos começar por aí. Vamos entender essa experiência que tanta gente compartilha de receber um aviso que parece cobrir uma área gigantesca sem dizer exatamente onde o perigo está. A principal razão para isso é que os alertas que são emitidos pelo CEMADEM, o Centro Federal de Monitoramento, se baseiam em modelos de previsão do tempo de grande escala. Eles olham um cenário macro. O resultado são alertas para áreas enormes, como o Vale do Paraíba, por exemplo. Só que ali dentro tem de tudo. Serra com risco de deslizamento, planície com risco de enchente, são realidades totalmente diferentes dentro do mesmo aviso. Ok, então a gente já entendeu o sintoma, certo? Agora vamos mergulhar no diagnóstico. Vamos detalhar os desafios, tanto técnicos quanto estruturais, que explicam por que o sistema funciona de um jeito tão geral. A pergunta é direta. Já as respostas, como a gente vai ver agora, revelam um verdadeiro quebra-cabeça de desafios. Então vamos montar esse quebra-cabeça. Primeiro, faltam sensores e radares locais. É como tentar enxergar os detalhes de uma rua usando um mapa do estado inteiro. Segundo, muitas vezes os dados importantíssimos que as prefeituras têm não conversam com o sistema federal, e aí se criam buracos de informação. E para fechar, faltam equipes especializadas para traduzir aqueles dados gerais no alerta específico para um bairro, uma rua ou uma encosta. Mas então, como seria um sistema ideal? Para a gente ter uma referência do que é possível, vale a pena olhar alguns exemplos de fora que dão muito certo, como os sistemas do Japão, da Alemanha e da Suíça. Agora, olha só que contraste. De um lado, um aviso para uma região com dezenas de cidades. Do outro, uma instrução super precisa, um bairro, uma rua e até um horário específico. A diferença no potencial de prevenção é enorme, né? E essa precisão cirúrgica não é mágica. Ela é construída sobre 4 pilares bem fortes. Primeiro, uma rede densa de sensores nas cidades. Segundo, dados que são atualizados em tempo real. Terceiro, mapas de risco que são usados de verdade no planejamento urbano. E por último, mas talvez o mais importante, a comunidade participa, ajudando a informar e a validar os alertas. As pessoas se tornam a primeira linha de defesa. Com o diagnóstico na mão e um bom exemplo para se inspirar, dá para traçar um plano. Esta parte da análise mostra justamente as ações que são recomendadas para a gente fortalecer o nosso sistema de alertas. E o roteiro é bem claro. Primeiro passo: investir em tecnologia para ter mais dados locais, como mais sensores de chuva e mapeamento a laser. Passo 2: criar parcerias de verdade, juntando quem produz conhecimento, tipo as universidades, com quem está na linha de frente, como prefeituras e a defesa civil. E o terceiro passo: educar e envolver a comunidade, para que todo mundo saiba como agir e como pode ajudar. Chegando ao final, vamos amarrar os pontos principais e reforçar por que essa busca por precisão é uma missão tão importante. Uma coisa tem que ficar bem clara. A questão não é que os alertas atuais estejam errados. O problema é a escala. Eles são como uma foto panorâmica, quando na verdade o que a gente precisa é de um close-up, de um zoom no local para uma prevenção ser realmente eficaz. No fundo das contas, a mensagem central é esta: a combinação de tecnologia com o engajamento das pessoas transforma dados em proteção. Cada passo na direção de um sistema mais detalhado é um passo que pode, de fato, salvar vidas. E é aí que mora a importância prática e social dessa discussão. A gente conclui, portanto, com o reconhecimento à qualidade e à relevância da análise que serviu de base para esse resumo. É um trabalho que oferece contribuições muito valiosas para a melhoria de políticas públicas e para o fortalecimento da nossa resiliência diante de desastres ambientais. E só para finalizar, informamos que esta é uma síntese gerada por computador e por isso o conteúdo pode apresentar simplificações ou imprecisões. Muito obrigado!